Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, capítulo 3. Leremos os versículos 21 a 26 e o versículo 29. Lamentações, capítulo 3, os versos 21 a 26 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E o versículo 29: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ó Deus bendito, Deus amado, nesse tempo em que vamos debruçar nesse texto, queremos suplicar que o Senhor nos abençoe uma vez mais. Ó Senhor, fala conosco, abençoa o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos, apropriarmos e praticarmos a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o livro de Lamentações é atribuído a Jeremias. O livro de Lamentações, ele é composto de 6 capítulos, e esses capítulos são cânticos de lamentações. Esses cânticos, provavelmente, muito possivelmente, eles tenham sido produzidos no período da deportação, logo após o povo de Israel, o povo de Judá, serem deportados, serem retirados de suas casas, retirados de suas cidades, o templo destruído. E você deve se lembrar que foram 70 anos de cativeiro. E nesse período que procede após a deportação para a Babilônia, os poucos que permaneceram em Jerusalém, entre os escombros, a destruição, eles mantinham os processos de adoração em Jerusalém, em Judá, e eram, obviamente, com muita precariedade. E o que imperava eram esses salmos de lamentação. Os salmos de lamentação, eles são muito comuns na Bíblia. Pelo menos 40 salmos refletem esse gênero literário. E é curioso perceber tanta incidência desse gênero entre outros belos hinos de louvor que na Bíblia nós encontramos. Isso, obviamente, ocorre porque o povo de Deus enfrentou grandes lutas, muitas batalhas, muitas guerras, e sofreram muito a ação de seus inimigos. E então, nesses processos de perdas, o pranto, o lamento, o choro, era algo que o povo de Israel traduziu em poesia, colocou em cântico e atribuía e remetia isso em procissão, juntamente com o povo reunido diante do trono da graça de Deus. Era uma expressão de lamento, de dor, de sofrimento, mas também de esperança, de anelo pela presença, pela ação poderosa do Senhor no meio do povo. Tudo que sentiam, tudo que sofriam, apresentavam a Deus em orações que surgem, que emergem, então, esses textos como esses de Lamentações. Até hoje, você deve saber que existe lá em Jerusalém o Muro das Lamentações, em que os ortodoxos judeus estão lá
mantendo as suas orações, os seus lamentos e os seus prantos diante do Senhor. Agora, uma das características do cântico de lamento é que a lamentação se direciona para Deus, com fé de que Deus pode salvar o aflito. É diferente da murmuração. A lamentação, o lamento do povo, essa poesia, esse texto que emerge no texto bíblico, não é murmúrio, não é murmuração, não se trata de reclamação. Antes exprime um sentimento de dor, de angústia, de pesar, mas também reflete uma esperança e uma segurança de que Deus volta a agir com bênção, com alegria, e traz alegria ao meio do povo. Portanto, os cânticos de lamentação, muito mais do que, longe de ser um murmúrio, uma murmuração, para Deus, é sobretudo uma expressão vigorosa de esperança, de fé e de certeza de que Deus não apenas ouve, mas Deus, sobretudo, atende o povo. Eu queria olhar para esse texto que lemos, considerando o passado, o presente e o futuro, que estão aqui nesses textos. Em primeiro lugar, queremos olhar para o passado. Esse texto nos remete ao passado. Veja o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esta é uma frase, essa é uma expressão de quem está buscando olhar para trás, de quem está querendo visitar o passado, olhar o passado uma vez mais, não para chorar, não para lamentar, não para murmurar, mas para ter esperança. Visitar o passado para ter esperança para com o futuro. Essa é uma marca muito bonita nesse texto. O capítulo 3 de Jeremias, esse cântico que contém, ele é simétrico porque cada perícope desse lamento, desse capítulo 3, começa com uma palavra, com uma letra do algarismo hebraico. E quando ele faz esse olhar para o passado, ele quer dizer: eu quero visitar a minha memória, para que eu tenha esperança. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A gratidão é a memória do coração. Nós só podemos e só devemos visitar o passado com o coração grato. É isso que ele quer fazer. Ele quer buscar no passado razões, motivos para que ele tenha esperança. E isto com o coração, buscando sentimentos que ajustem, que integrem, que dê-lhe sentimentos para olhar com esperança o futuro. Visitar o passado, portanto, só pode ser feito com gratidão. Com gratidão. Eu não sei como você está lidando nesses tempos, nesses dias em que você está confinado dentro de casa, em que a sua vida deu uma parada, parou aquela correria, aquele corre-corre, aquela agitação, aquele movimento, em que você deixou de ir às compras, você deixou de sair de casa todos os dias, e agora você parou, você está estagnado, está dentro de casa. Você não pode, isso é uma determinação. Eu não sei se você já está enfadado, está com enfado, está cansado, fatigado de ficar tanto tempo em casa. É uma experiência nova, obviamente, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nesse tempo em que a vida dá uma parada, é tempo de você olhar para trás. É um momento oportuno de você visitar pela memória o seu passado e verificar a mão bendita, poderosa, amorosa do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre aqueles a quem o Senhor ama. Veja que nossa liturgia hoje está toda no livro de Deuteronômio, propositalmente. Por que Deuteronômio? Porque Deuteronômio
É o livro da aliança. É o livro que relata, que fala várias vezes e repete diversas vezes sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, que Deus tem comprometimentos eternos com o seu povo, que Deus vela a cumprir na vida do seu povo a sua palavra. Portanto, nesse tempo em que você tem tempo de sobra dentro de casa, com a sua família, como seria bom, nesses tempos, você, da sua rotina, estabelecer um momento para agradecer a Deus, para bendizer a Deus, para glorificar a Deus, em família, juntando cônjuge, juntando os filhos, juntando quem mais mora no teu lar, e dizer nesse tempo: vamos separar um tempo para rememorar, para nos fazer lembrar as bênçãos, as muitas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, o bem que o Senhor tem nos dado, as bênçãos que o Senhor tem revelado das suas potentes, poderosas mãos. É tempo, meu irmão, de você, nesse tempo em que você está dentro de casa, com seus queridos filhos e família de modo geral, é tempo de você olhar o passado, buscando no passado elementos, movimentos da mão de Deus, abençoadora mão de Deus na sua vida, na vida de sua família. E você, quem sabe, inspirado, fazer uma poesia para o Senhor, fazer desse tempo um tempo de adoração, de louvor, de gratidão. Deixa-me falar uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, papai, se você sabe, mamãe, mas como é importante historificar na memória de seus filhos a sua história pessoal. Como faz sentido para os nossos filhos nós contarmos a eles a nossa origem, de onde viemos, como chegamos até onde estamos, quem nos trouxe, quais foram as pessoas importantes, quais foram os movimentos que nos fizeram avançar, quais foram as dificuldades que nós enfrentamos. Como é importante historificar em palavras, com emoções, com alegria, falar dos tempos difíceis, dos tempos bons, para que eles possam ouvir as histórias que são nossas, de nossos pais, mas sobretudo são histórias deles também. E esta é uma das grandes expressões bíblicas, quando nós narramos os grandes feitos de Deus para as futuras gerações. Com isso nós estamos dizendo: o nosso Deus está presente, o nosso Deus caminha conosco, o nosso Deus esteve no passado com os nossos antepassados, o nosso Deus esteve com os nossos pais, o nosso Deus esteve comigo, está comigo, e o nosso Deus estará com você, porque o nosso Deus é o Deus fiel e presente na nossa história. Portanto, quando nós olhamos para o passado, deve ser um olhar de profunda gratidão. Isso deve brotar em nosso coração uma expressão de louvor, de gratidão. Quem sabe entoar um cântico, uma poesia, juntamente com os nossos filhos, falar: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é eternamente bom. Mas não apenas olhar para o passado, mas também olhar para o presente, olhar para o agora. Veja os versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aí, que está me acompanhando dentro de casa. Você já parou para pensar que a nossa vida, o modo como o ser humano vive, é uma afronta a Deus? Você já pensou que eu e você, nós vivemos por empréstimo, de que tudo é de Deus? Tudo pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E que nós participamos a partir da vontade dEle.
que a nossa própria existência é porque Ele assim determinou que viéssemos à existência, que a nossa vida é um lampejo de Deus, e ela sendo eterna e ela volta para Deus. Você já considerou essa ideia? E você já percebeu como nós afrontamos Deus diariamente, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes? Muitas vezes o nosso viver frívolo, o nosso viver sem propósito, sem pretensão para a glória de Deus, nós afrontamos a glória de Deus. E esse versículo fala disso. Essa expressão nesse lamento fala que a causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus se renovam sobre nós cada manhã, cada manhã. Deus é grande em misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é o Senhor com a sua misericórdia. E você deve estar se lembrando que nós lemos aqui no capítulo 8, essa palavra de Deus, no versículo 3 de Deuteronômio. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meu irmão, minha irmã, deixa eu reafirmar isto ao seu coração. Deus fez no povo seu para viver a partir daquilo que Ele propôs à nossa existência. E o modo pelo qual nós vivemos é porque a iniciativa graciosa, maravilhosa de Deus alcançou a nossa vida, alcançou o nosso coração, alcançou a nossa alma, porque o nosso Deus é grande em misericórdia e elas se renovam a cada manhã. E Deus vai dizer ao povo de Israel: não porque vocês eram um povo mais forte, mas porque eu vos amei. E essa é a grande expressão da misericórdia de Deus sobre nós, povo do Senhor. Misericórdia é um sentimento profundo de amor pela nossa miséria. Deus considerou a miséria do povo, Deus considerou a miséria de vida que nós vivíamos antes dele, por isso Ele nos tornou o povo dele. Ele nos amou, não porque éramos melhores, mas porque o amor de Deus selou a nossa vida e Ele nos chamou, e a sua misericórdia alcançou-nos, e Ele, cheio de misericórdia, derramou a sua graça salvadora em Jesus Cristo por nós. Por isso que eu quero dizer para você nesta noite: considere hoje o favor, a bênção que é pertencer a um Deus que tem um profundo relacionamento e um profundo compromisso com a tua vida e com a tua família. Deus é o Deus da tua família. Hoje, amanhã, depois de amanhã, Ele continua com as suas mãos, com os seus braços, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, derramando, acolhendo, abraçando a você na sua miséria, na sua dor, na sua angústia, no seu desespero, na sua miserabilidade, porque Ele o ama. Ele nos ama porque Ele nos fez povo seu. Esta é uma expressão bíblica, essa é uma expressão maravilhosa. Portanto, nesses dias em que você ouve tantas vozes, em que você está talvez já bastante cansada de ficar vendo notícias tão desastrosas, de prognósticos tão terríveis, tão difíceis, eu quero convidar você nesta noite a olhar para as misericórdias de Deus, para a fidelidade de Deus, para o poder das mãos do Deus que conduz o seu povo pela história.
Meu irmão, minha irmã, é tempo de celebrar, não de prantear, não de chorar, é tempo de celebrar a presença fiel, fidedigna de Deus no meio do seu povo, no nosso meio. Hoje aí, na sua casa, no aconchego do teu lar, com seus filhos, você desfruta dessa misericórdia, desse favor, dessa presença maravilhosa, extraordinária, que te sustenta, que te firma, que te encaminha em meio a esse vozerio que traz mais confusão do que entendimento. E em terceiro lugar, se nós olhamos para o passado com gratidão, olhamos para o presente com segurança, olhamos para o futuro com esperança, obviamente. Veja os versículos 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O gênero literário de lamentação apresenta, muitas vezes, uma forte característica litúrgica, focalizando sua queixa para Deus, que pode resolver todas as coisas. Outra característica é jurídica. Parece que o autor está apelando diante de um tribunal, o que representa a sua condição e a sua percepção de Deus como juiz. E aí, eles têm essa segurança, esta confiança de que Deus pode mudar todas as situações. Deus pode interferir. Ele tem autoridade, Ele tem o controle, Ele tem o domínio. E esse lamento traduz isto nesse salmo. Daí então, a alma do autor, que está lamentando na presença de Deus, para Deus, traz essa esperança. A minha alma está firme nele, esperarei nele. E esta é a segurança da fé, a certeza de que Deus agiu no passado, age no presente, continuará a agir no futuro. Agora, o versículo 26, eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja lá. O versículo 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, não com murmuração, não com reclamação, não com perturbação na alma, não com agitação no coração, não com desassossego no pensamento. E esta me parece ser uma atitude daqueles que de fato esperam grandes coisas do Deus fiel. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Esse é o nosso desafio nesses tempos. Como diz o salmista: fiz calar e sossegar a minha alma, como criança se aquieta nos braços da mãe, assim a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, pelo Senhor. Meu irmão, não é tempo de perturbação, não é tempo de agitação, não é tempo de desassossego, é tempo de lamentar, de chorar, de colocar, de traduzir diante de Deus, que nos conhece, que nos trouxe até aqui, que caminha conosco, as nossas ocupações prévias, as nossas ansiedades, os nossos temores, e aquietarmos a alma diante dEle, na presença dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Nessa noite, portanto, eu quero concluir a minha palavra lembrando-nos do povo de Israel, que
que foi conduzido pela mão bendita, poderosa de Deus no deserto. Uma travessia que deveria ser rápida, durou 40 anos. 40 anos. E Deus teve que lidar com aquele povo, lidar com a dura cerviz, lidar com o coração duro, com o coração empedernido. Deus teve que lidar com as queixas, com os queixumes, com a memória contaminada, com a falta de fé, com a incredulidade, que cansaram, fatigaram o líder Moisés, que levaram à exaustão, que o levaram a confrontar o próprio Deus. Deus castigou aquela geração pela sua dureza no coração, pela sua dura cerviz, pela sua incapacidade de crer e esperar pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse lamento contempla esta expressão: bom, é muito bom esperar pela salvação do Senhor, e isto em silêncio. O silêncio comunica, o silêncio é didático. Enquanto as pessoas estão falando ao seu redor, enquanto há murmúrios, há reclamações, há descontentamentos verbalizados, bom é fazer como Maria, olhar a realidade, calada, emudecida, olhar e remeter isso diante de Deus. Oh, meu irmão, tempo de fazer sossegar a alma e esperar pelo tempo do Senhor na nossa vida, na vida de nossa família, e celebrarmos os poderosos feitos de Deus na nossa história. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe profundamente o seu coração, que Deus abençoe profundamente a tua alma, mas sobretudo que Deus anime a sua fé, que você se revele fortalecido, nutrido pela palavra de Deus diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, manifestamos-te a nossa gratidão, manifestamos-te, Senhor, a nossa esperança, manifestamos-te também a nossa segurança, porque o Senhor é o Deus fiel. Ó Senhor, nesses tempos de instabilidade, de incertezas, de inseguranças, nós reafirmamos que o nosso coração está no Senhor, que a nossa mente está no Senhor. Ó Deus, sustenta a nossa fé, firma os nossos passos, trata, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Queremos glorificá-lo, queremos honrá-lo, queremos viver vida que honre e glorifique o teu santo e bendito nome, não olhando as circunstâncias, mas olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, por ele nós clamamos e nele nós agradecemos. Amém. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o insondável amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, e que o poder, a força, o ânimo do Deus Espírito Santo seja sobre você, sobre os seus, sobre a nossa amada igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.